A paz de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo da Bíblia, agora em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Vamos começar a leitura. Toda a terra como uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então aqui nós lemos que Nimrod e a descendência de Cã, eles habitaram na terra de Siquém e fizeram uma cidade. E essa primeira cidade que eles fizeram lá foi Babel. Eles fizeram uma torre, e o objetivo dessa torre era chegar até os céus. Mas não literalmente, eles não tinham tecnologia para chegar até os céus. Até hoje a gente não tem. Mas isso eles queriam, foi uma afronta a Deus. Eles queriam fazer uma torre para desafiar a Deus. E vocês lembram que desde a época de Adão e de Noé, que Deus manda eles se espalhar pela terra e povoar a terra. Mas o objetivo de Nimrod era o oposto. Ele queria se juntar, fazer uma cidade, uma capital e ser o líder. Ele queria exaltar o seu próprio nome. Então as pessoas, em vez de dar glória a Deus pela sua saúde, por ter os criado, né? Não, agora a glória seria deles mesmos, porque eles construíram a cidade, né? Até os maçons são o povo que são os construtores. O primeiro maçom foi Nimrod, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas, tá bom? Então tomem cuidado. Porque Nimrod, o objetivo dele era concentrar poder num lugar só. E quando Deus decide ir lá e confundir as línguas e acabar com aquele empreendimento que eles estavam fazendo, é porque Deus sabia que se Nimrod conseguisse construir aquela torre e a Babilônia fosse a capital daquele lugar, ele seria um imperador, ele seria muito mal, ele iria oprimir as pessoas. Isso a gente vai ver ainda hoje em dia, a concentração de poder em poucas pessoas. Então, desde o princípio da humanidade, existem pessoas assim, que querem concentrar o poder em suas mãos. Isso não agrada a Deus. E Deus veio e confundiu as línguas e acabou com aquele empreendimento. E hoje ainda é assim. É o sistema de pirâmide. Então, o povo oprimido embaixo e vai subindo as categorias, as pessoas com mais riquezas até o pilar da pirâmide, até o cume, que geralmente é um líder. O anticristo vai ser assim também, da mesma forma. Hoje ele ainda não se manifestou, mas o espírito dele ainda reina aqui na terra. Aqui. Então, os governantes, a maioria não está nem aí para a base do povo. Eles oprimem, criam leis para oprimir. E é isso que não agrada a Deus. Só que aqui era o começo. Tinha que povoar a terra. Hoje a terra já está povoada. Então ainda Deus ainda não precisou intervir novamente. Mas quando viu o anticristo, vai acontecer tudo de novo. Vai ter um só povo, uma só língua, uma só moeda, um só governo. E esse governo vai durar só 7 anos. Deus não vai permitir que dure mais que isso. Porque toda vez que o homem tenta concentrar o poder nas mãos de um só, Deus intervém. E ele mostra que ele é Deus e que manda é ele. A glória, toda a honra, toda a glória e louvor ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum tem o direito de pegar essa glória para si. E Nimrod queria pegar a glória de Deus para ele. Por isso que Deus e Jesus Cristo e seus anjos tiveram que intervir. Por isso que está escrito: Eia, desçamos. Deus não veio sozinho. Veio nosso Senhor Jesus Cristo junto, os anjos, e confundiram as línguas. Vamos continuar a leitura? E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui está falando que se eles conseguissem fazer a cidade, a Torre de Babilônia,
eles iam oprimir o povo. Eles não iam ter mais restrição. Eles não podiam fazer o que eles quisessem aqui na terra. No céu eles não iam conseguir chegar nunca. A preocupação de Deus não era eles chegar no céu e derrubar ele de lá, de forma alguma. A preocupação de Deus era com os outros povos que iam ser oprimidos por ele, né? Então Nimrod e o seu povo, a descendência de Cã, eles queriam ser dominadores. E Deus não gosta de concentração de poder num lugar só, porque o poder é dele. Ele fez essa terra para que a gente todos pudessem usufruir dela. Então a água, a natureza, todos os bens aqui da terra, a alimentação, é um direito de todos. Não pode uma pessoa só conter esse poder, está certo? Vamos continuar a leitura? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Quando Deus confundiu a língua deles, eles não conseguiam mais se comunicar entre eles. Um pediu tijolo, o outro levava o betume, outro pediu para ajudar ele em uma coisa, ele ajudava em outra. Então não teve mais como continuar a obra. Assim eles se dividiram em grupos, conforme as línguas que eles se entendiam, e se espalharam. Aí eles cumpriram o que era para eles fazer desde o início, né? Se espalhar na terra e povoar. Mas precisou Deus intervir e confundir suas línguas, tá bom? Então nós sabemos que no princípio só existia uma língua. Até os estudos, quem estuda a linguagem, vai chegar que todos derivam da mesma língua, tá bom? Ainda ninguém tem certeza ainda qual que é essa língua original, mas que todos temos certeza absoluta que existiu uma língua só e dela se derivou todas as outras. Então, mais uma vez, a Bíblia se mostra certa na história, né? Então, vamos estudar a Bíblia, que tudo que ela fala é verdade, tá bom? Tem dúvida? Leia a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. E se você não conseguir encontrá-las, ora, pede para Deus revelar, porque o nosso Deus ele é um Deus vivo. Esse livro não é um livro comum. Esse é um livro que você tem que ler, meditar nele e pedir sabedoria dos céus. E ele manda, ele dá em sonho, em revelação, ou ele manda algum amigo seu te mandar um vídeo de pregação. Ele encontra um caminho, mas ele fala com você, tá bom? Experimenta o seu Deus, faz um voto, fala: Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda, Senhor, faz uma oração. Não desista, persevera na oração. Se ele não falar naquele dia, ele vai falar no outro. Mas ele não vai te deixar confundido nem envergonhado, tá bom? Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Peleg, vocês lembram que é aquele onde Deus dividiu as terras, né? Esse dividir as terras pode ter duas possibilidades. Ou ele dividiu as terras entre eles, nessa divisão dos povos, né? Porque Deus confundia as línguas, cada povo foi para um lado, né? Então ali essas terras foram divididas. Ou tem uma teoria que eu, eu coloco aqui para vocês pensarem, né? Que os continentes eles eram todos ligados, né? Se chamava Pangeia. Então eles falam que há milhões e milhões de anos aconteceu algum evento que esses continentes foram se afastando por causa das placas tectônicas, né? Mas eu não acredito que foi isso. Eu acredito que foi nesse tempo de Peleg. Eu acredito que a extinção de todos os seres viventes foi no dilúvio, porque a palavra diz que foi assim. E eu creio na palavra de Deus. Eu não posso acreditar em outra coisa. E no tempo de Peleg, que foi muito próximo do dilúvio, houve a divisão das terras. Se enfatizar isso daqui, porque tem algum mistério, tem alguma importância histórica isso aqui. O nome dele, Peleg, foi colocado nesse nome porque as terras foram divididas. Isso explica também porque existia povos nas Américas, em ilhas distantes, porque era tudo junto, era um continente só. Então, depois que povoaram as terras,
tinha gente em todos os lugares, houve essa divisão das terras. Isso é uma opinião minha, né? Mas ninguém precisa concordar com isso, tá bom? É uma suposição que eu estou fazendo. Mas pela leitura da palavra, parece que foi a divisão das terras normal, assim, entre os povos depois da confusão das línguas, né? Vamos continuar a leitura da palavra. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, e a Naor e a Arã. Aqui Terá é o pai de Abraão. Mais para frente a gente vai estudar a história de Abraão, já é o próximo capítulo. Ele teve 3 filhos, né? Abraão e mais 2. Terá, ele fazia ídolos, ele fazia imagens de escultura na terra de Ur, dos caldeus. Então ele era um homem idólatra, era um homem que ele não guardou os mandamentos de Deus, que não é Deus deu a Noé. Ele não guardou a criação de Deus, ele agradecia a imagens de escultura que ele mesmo fazia. E ele vivia disso, ele vendia. Então ele criava os seus próprios deuses, deuses que não falam com ele, então ele podia fazer o que ele bem entendesse, né? E vendia para o povo. O que o povo mais gosta é de Deus de pedra. Porque Deus de pedra não pode falar, Deus de madeira não pode falar. Então, muitas pessoas têm resistência à Bíblia e ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, ele fala. Se você está fazendo coisa errada, ele vai te mostrar que você está fazendo coisa errada. E a sua consciência vai doer. Porque dentro de você existe um Espírito Santo, uma consciência que Deus colocou. Todo mundo tem uma noção de certo e errado. Mas muitos querem continuar fazendo o que é errado. E preferem ou não acreditar em nada, ou acreditar em algo que não possa te corrigir. Né? Foi o caso de Terá. Terá, ele acreditava em algo que não podia corrigir ele. E ainda lucrava com isso, né? Então, mais pra frente, quando Deus vai dar a lei a Moisés, vai ter várias leis sobre isso. Não fazer imagens de escultura para adorá-las, né? Porque só existe um Deus vivo, e que ele não quer que façamos imagem dele. Porque nós já somos a imagem dele, tá bom? Vamos continuar a leitura. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Aló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur, dos caldeus. E tornaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aqui nós vemos que a idade do povo já estava diminuindo, porque Deus tinha dado uma sentença que eles iam viver até 120 anos. Então, de 900 anos, que era a média de vida de Adão e Eva, depois de Noé, foi começando a cair. Lembra que teve uma corrupção genética, que os anjos caídos vieram, namoraram com as filhas dos homens, e Deus teve que mandar o dilúvio para corrigir tudo isso daí. Ele diminuiu a idade do homem, tá certo? Então ele colocou um limite de 120 anos. Só que aqui, ó, Terá ainda viveu bastante, 200 e pouco. Só que vocês vão vendo que foi gradativo, não foi de uma vez, né? Não foi assim, Deus mandou a sentença até 120 anos e já começou assim, não. Foi gradativo, as pessoas foram vivendo cada vez menos, até chegar essa média que nós vivemos hoje, tá bom? Então hoje a pessoa chega no máximo 100, alguns até passam um pouquinho disso, né? Mas a média de vida é 70, 80 anos, tá bom? Nos dias de hoje, né? Então aqui, ó, o Terá, ele fazia ídolos e a família de Abrão saiu de Ur dos Caldeus e foram habitar em Arã, né?
E depois, agora no próximo capítulo 12, a gente vai ver sobre a história de Abraão, como Deus vai falar com ele, né? E Sarai já era estéril nessa época. Quando Abraão casou com ela, eles já perceberam que ela era estéril. Então isso aqui é muito forte, porque mais para frente Deus vai fazer um concerto com ela, Deus vai dar um filho na velhice. Para Deus nada é impossível, tá bom? Então, se vocês casados novos agora não têm filhos, ame a sua esposa ame seu marido, entre em oração, façam a vontade de Deus e no tempo certo ele vai dar filhos a vocês, tá bom? Na palavra de Deus tem vários exemplos disso. E eu creio de alma, eu já escutei muitos testemunhos que Deus ainda é o mesmo hoje e faz milagres, tá bom? Só não fiquem preocupados pensando muito nisso. Só entrega na mão de Deus, tá bom? Se tem uma mulher estéril aqui ouvindo esse vídeo, ora ao seu Deus, ora para Jesus Cristo, entrega a sua preocupação nos pés dele. Ele é maravilhoso. Ele vai dar o que você quer na sua mão, tá bom? Então logo vocês vão ter um bom fruto aí dentro da casa de vocês, tá bom? Para trazer alegria para a casa de vocês. Então essa é a palavra de hoje. Torre de Babel, Nimrod, homem mau, queria poder só para ele e oprimir os outros. Deus o impediu, confundiu as línguas, espalhou os povos, espalhou as línguas. Todos falavam uma só língua, agora falamos várias línguas por causa desse episódio, por causa dessa confusão de Babel. Porque a palavra Babel se chama confusão. Deus confundiu as línguas. Então por isso que nós temos várias línguas hoje. Aqui nós vimos as descendências até chegar em Abraão. E agora vai começar uma história linda, porque a história de Abraão é o pai da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que estudar muito Abraão, porque ele é um exemplo de fé, tá bom? Vocês vão ver a importância desse homem. Então vamos ver esse bom exemplo e colocar em prática nas nossas vidas. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado.